Oi gente, tudo bom? Se você achou que eu tinha parado de ler os livros do Stephen King, você se enganou finalmente. Eu li Needful Things, ou Trocas Macabras. Eu tive que ler em inglês porque eu não achei Trocas Macabras em português, ou achei tipo a R$ 700 no Mercado Livre ou estante virtual. A galera, mano, gente, eu não sou uma colecionadora de livros raros. É só que eu queria ler esse livro, então vamos ver se a Objetiva continua aí as edições lindas, maravilhosas dos livros do Stephen King, porque esse livro é maravilhoso. Sim, ele é aquele livro bem ao estilo do Dança da Morte, gigante, cheio de histórias em paralelo. Eu não vi esse livro físico, mas eu imagino que ele seja assim, tipo Dança da Morte mesmo, grossão, 3 dedos assim, porque são muitas histórias em paralelo. É uma cidade inteira. Estamos na pacata cidade de, se eu não me engano, é Castle Rock, que é a mesma do Under the Dome. E a gente tá nessa cidade pequena, como sempre as histórias do Stephen King acontecendo ali em cidades pequenas dos Estados Unidos. E nessa cidade pequena aparece um comércio novo, um comércio de antiguidades. É legal que nesse livro a gente vai voltar para personagens antigos do Cão Raivoso, como que chama em... esqueci como que chama em inglês, mas do Cão Raivoso ali, vou deixar aqui o nome do livro que eu não lembro agora, porque a gente vai ter o Alan, que era o xerife, também xerife, se eu não me engano, da Metade Negra, lembra daquele escritor que tinha filhos gêmeos? E aí ele começou a ser perseguido por um serial killer que estava cada vez mais próximo dele e que ele matava de acordo com o que acontecia nos livros desse escritor, né, o escritor de thrillers e tal. Vai ter algumas características, a gente vai ver o sobrinho daquele cara que tinha o terreno do São Bernardo lá, que matou várias pessoas, do Cão Raivoso, que eu esqueci o nome agora. Então muitos personagens vieram aí de livros anteriores de Stephen King, e foi muito interessante revisitar essa galera toda. E aí a gente vai pra essa cidade pequena, que é Castle Rock, se eu não me engano mesmo, que também é Under the Dome, eu sei que é de lá, ou não sei se é de lá, mas pelo menos no seriado da televisão apareceu que era Castle Rock. Essa loja de antiguidades tem tudo que a pessoa quer. Por exemplo, se eu entrei lá querendo uma figurinha do Pelé, de repente eu vejo uma figurinha do Pelé assinada para Lia, né, que é meu nome. Então nossa, que coincidência, eu tenho uma figurinha que eu queria muito com assinatura dedicada para mim. Eu sei que, né, não para mim, mas para uma pessoa que também chamava Lia, e eu posso, né, usar isso e guardar para mim. Interessante que as pessoas da cidade vão chegando aos poucos. Tem um momento ali que o dono da loja, que eu esqueci o nome também, faz meses que eu li o livro, ele marca horário com as pessoas, né? Diz que o atendimento tem um horário marcado e cada pessoa da cidade vai entrando lá. E quando a gente percebe, todos já passaram por aquela loja. E como você paga por isso? Você pode pagar com dinheiro, mas não só com dinheiro. Você vai me pagar com $10 e tocando campainha 10 vezes da casa da fulana às 5 horas da manhã. Você vai fazer isso, eu te vendo essa fita cassete dos Beatles, primeira edição, se você me der $5 e for lá chutar a canela do xerife. Então, você entende? Eu tô falando exemplos ridículos, mas é isso. É uma troca de favores. Tanto que em português foi traduzido para Trocas Macabras. É uma loja que dá o que as pessoas querem, porém em troca você não paga só em dinheiro, você paga em favores. Isso não parece muito familiar com o diabo? Então vamos lá, isso que acontece, né, no geral nesse livro, só que é uma cidade pequena, a gente sabe que tem vizinhos que não se dão muito bem. Por exemplo, tem a vizinha do cachorro que late pra caramba, e eu odeio aquela vizinha do cachorro, né, que fica lá latindo toda hora que chega alguém. Então, de repente, o meu jardim tá com todas as flores comidas, arrancadas do jardim maravilhoso que eu cultivei. Na hora, o que eu vou imaginar? Que foi o cachorro daquela vizinha, aquele cachorro chato. Mas nem sempre é o que parece. Então é uma cidade pequena, imagina um círculo assim. Então um faz uma pegadinha com esse cara, que faz com esse, com esse, com esse, com esse, até que chega uma hora que as coisas estouram de uma forma descontrolada. E a todo momento, o dono dessa loja, ele foge do Alan. O Alan é o xerife da cidade, muito bem cotado. Lá nos Estados Unidos, os xerifes são voto popular. Então a pessoa que comanda a polícia local é por votação mesmo, os eleitores vão lá e votam no cara. Então já se sabe que todos da cidade confiam muito nele, então já se vê que é uma pessoa boa. Meio que o dono da loja começa a fugir, não fugir, mas ele
fala que nunca tá. Quando ele vê o xerife, ele coloca que a loja tá fechada. Por algum motivo, ele não quer que esse encontro aconteça. E aos poucos, o xerife vai entrando. É uma cidade muito pacata, não acontecia nada. De repente, começa a acontecer de tudo na cidade, né? Além do vandalismo normal, de roubo de galinha, ou um acidente, né? Tipo, alguém correndo muito rápido na estrada. Coisas começam a acontecer que são um pouco mais... Então, assim, como eu disse, é um livro grande, assim como Dança da Morte. Ele é lento no começo, eu acho lento. Porque vamos falar que o Stephen King quer nos apresentar pelo menos 20 personagens para exemplificar que a cidade inteira está indo naquela loja. Então a gente fica ali, tem uma parte muito, muito, muito chocante, que é de um menino que entra nessa loja. Uma das piores partes pra mim foi essa, mas se tratando de um livro do Stephen King, onde o terror domina, eu entendo completamente a necessidade desse choque. Eu não acho que seja... O elemento da criança, eu não acho que seja assim tão desnecessário. Se o lance dele era, né, ele queria chocar. Mas imagine que você vai conhecer a história dessas 20 pessoas. Nem sei se são 20, mas imagina, né, muitos personagens ao mesmo tempo fazendo coisas. Então você tem que ler com calma esse livro, porque você vai... o Stephen King vai te explicar sobre todos eles, sobre a vida de todos a fundo, para você entender o motivo pelo qual os personagens fazem tantas coisas por objetos. E é uma coisa muito louca, porque mesmo assim eu acho muito louco que alguém faça tantas coisas por causa de um objeto, né, uma coisa assim física. Enfim, depois, como eu disse, cada um vai ali fazendo, né, uma coisinha contra o outro. Quando a cidade inteira entra em colapso, é um caos, né? Aliás, a cidade inteira entra em colapso, já subentende que é um caos, né? Enfim. Então a cidade tá um caos, o Alan tá no meio de tudo aquilo. A gente vai ter as coisas sobrenaturais, como a aranha gigante do It, por exemplo. Não é a aranha gigante do It, mas, tipo, a gente vai ver um monstro ali, né? Então tem esse elemento do Stephen King também. E esse é um do livro dos bons. Se você aguenta a primeira parte de reconhecer os personagens, como é também o Dança da Morte. E pra mim o Dança da Morte continua sendo o melhor livro único aí do Stephen King nessa leitura de livros em ordem cronológica. Para mim é um livro bom, mas é preciso ter paciência. Eu ainda li em inglês e para mim foi sendo uma leitura assim mais vagarosa, digamos assim, mas eu li totalmente no Kindle também, por isso também, né? Livros grandes do Kindle eu sinto que me cansam, eu gosto de alternar. Quando o livro é muito grande, eu gosto de ler uma parte física, outra parte em e-book, porque e eu senti muito contato, assim, do livro físico, né? Eu tô no meio aí de agosto e eu tô no meu desafio de ler vários livros no Kindle em 3 meses. Eu assinei por R$1,99. Esse livro eu não peguei pelo Kindle Unlimited, mas eu já estava lendo em e-book, porque como eu disse, não encontrei físico. E aí eu senti falta do papel. Como eu já estava lendo muito e-book, eu tava, assim, já muito cansada de ler no Kindle. Mas eu queria muito terminar esse livro, porque o próximo livro agora que eu vou ler é O Jogo Perigoso, ou Gerard's Game, que foi a sequência aí dos livros em ordem cronológica do Stephen King. Então esse livro é interessante, o Needful Things, e ele tem muitos elementos, assim como Dança da Morte. Ele é um livrão também. É aquilo, você vai conhecer praticamente todas as pessoas dessa cidade pequena, vai revisitar personagens de outros livros, A Metade Negra, O Cão Raivoso, que eu esqueci o nome e tá me irritando isso. Mas é legal que você já começa a reconhecer os personagens sem necessariamente ter lido, né? Ele cita, o terreno de o cara que o cachorro atacou as pessoas. O Alan relembra uma pinceladinha do caso, então você pode não ter conhecido o caso do A Metade Negra, mas você vai saber que o Alan cuidou desse caso do escritor, é isso. Né? Não vai influenciar em nada na leitura, mas para quem já leu, eu diria respeito do Stephen King e privilegiar ali também os leitores fiéis que ele tem. Sim, eu sou muito fã dele, por isso estou falando assim também. Eu gosto disso, de criar esses laços. Né, da impressão que ele realmente está dialogando com nós leitores. E é assim, gente, é um livro que choca também. Como eu disse, tem uma história com uma criança. No meio do livro aparece um traficante aí. Você vai ver que tem uma parte armada também. Tudo isso no final, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês que da metade, até metade do livro é um saco, porque ele fica meio paradão. Mas da metade pra frente eu te garanto que vai ter tudo. Vai ter monstro, vai ter arma para caramba, vai ter histórias chocantes com crianças
né? O que aí me abalou um pouquinho, mas eu entendi, eu entendo, tal. E de novo a bateria acabou, então o meu próximo livro da série Lendo King vai ser Gerald's Game, ou O Jogo Perigoso, que eu lembro que deu uma agonia de ler. Eu já li esse livro alguns anos atrás. Eu estava procurando uma desculpa para reler e agora é isso então. E eu tô achando que eu vou reencontrar o cara do livro do Needful Things, que eu esqueci o nome. Como eu disse, faz alguns meses que eu li esses livros, então hoje eu estou gravando algumas resenhas e eu tô tentando gravar o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado, me acompanhe aí nessa leitura do Stephen King, comente nos meus vídeos. Se você não conhece o projeto, tem uma playlist aqui no canal falando sobre isso, sobre eu ler os livros de Stephen King em ordem cronológica e todos os vídeos ali organizados. E é isso, até o próximo vídeo.